Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marina Pellegrino, eu sou médica veterinária e criadora do canal A Veterinária Explica. E no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito legal, amiga super especial, super competente e especialista nesse assunto. A doutora Jéssica, gente, ela é médica veterinária formada pela PUC Minas de Betim. Ela é pós-graduada em clínica e cirurgia de animais silvestres e exóticos pela Ibravet. Então, Jéssica, muito obrigada, tá, por ter aceito o meu convite de cara, né? E espero trazer informações de muitíssima qualidade para todo mundo. Isso eu tenho certeza. Então, vamos lá, Jéssica? Obrigada, Marina, pela oportunidade. Vamos fazer isso, todo mundo entender um pouco do nosso universo, né? Diferente. Vamos lá. Bom, Jéssica, eu vou começar fazendo algumas perguntas para você, tá? Primeiro, quais animais silvestres podemos ter como pet? Hoje em dia, falar de animais silvestres, a gente também fala de exóticos, né? Então, silvestres, o que a gente tem aqui no Brasil, exóticos, tudo o que a gente tem de fora. Hoje a gente pode ter uma diversidade muito grande de animais, desde aves, mamíferos, répteis, alguns outros roedores, né? Então, a gente consegue ter uma gama muito grande. Então, a gente tem alguns silvestres que a gente precisa de licença e alguns que a gente não precisa de licença. Mas a gente pode ter diversos. Papagaio, arara, periquito, coelho, cobras, né, serpentes, tartarugas, né, os jabutis, os cágados. Então, a gente entra num universo muito grande. Até os outros mais exóticos mesmo, bem diferentes, como tem gente que tem tigre, tem gente que tem macacos, alguns primatas. Então, a gente entra num universo bem grande e tem muita opção hoje no mercado. E, Jéssica, como proceder em termos legais para se ter um animal silvestre como pet? Primeiramente, a gente tem que encontrar um criatório legalizado. Para a gente saber se o criatório é legalizado, a gente precisa que ele emita nota fiscal, então ele vai te exigir alguns documentos, eles têm contrato de compra e venda, e a gente também pode fazer essa pergunta no próprio IBAMA ou algum órgão fiscalizador de cada estado. Então, no site do IBAMA, pelo telefone do IBAMA, a gente consegue essas informações também, quem pode vender, e aí a gente comprar de um lugar legalizado para a gente ter o animal legalizado também. E Jéssica, quais são as etapas que a gente deve seguir, né? A etapa 1, 2 e 3 e assim por diante. Para a gente primeiro ter um bichinho, vamos pensar no que a gente tem em casa, o que a gente tem de disponibilidade para esse animal, se esse animal é diferente, né? Diferente de cão e gato, do que ele exige, do que ele precisa, qual que é a manutenção dele, o que eu vou dar de alimento, qual que é a frequência que eu preciso ir para o veterinário. Então, primeiro a gente tenta se descobrir qual animalzinho a gente quer, depois a gente vê se a gente tem condições realmente de ter aquele animal, porque tem alguns que ficam muito grandes, a gente pega pequenininho, mas acabam ficando muito grandes. Então, a gente vai ter espaço depois para esse animal. E aí, o terceiro ponto, a gente procurar realmente quem venda esse animal de forma legalizada. Então, primeiro a gente pensa, depois a gente vê o que a gente tem para poder oferecer para esse animal, uma qualidade de vida boa, e depois a gente procura o animalzinho de forma legalizada em algum criatório legalizado para a gente ter. Tá. E quais são os animais silvestres mais comumente adquiridos aí pelo pessoal e por quê, Jéssica? Hoje a gente tem de animais silvestres mais as aves. As aves todo mundo encantam muito com ela, pela sua beleza, pelas suas penas e também pela proximidade que elas adquirem com a gente. Elas ficam muito dóceis, ficam muito próximas a gente. E também algumas aprendem a falar, né? Então acabam tendo aquele convívio com a gente, vai falando, vai repetindo, às vezes até trocam algumas palavras, formam frases.
Então, a gente hoje tem muitas aves que as pessoas procuram bastante. Mas existe uma demanda e um crescimento muito grande em diversas outras espécies. Coelhos a gente está tendo bastante, os lagomorfos, os porquinhos da Índia, hamster as pessoas ainda têm muito, e tem alguns diferentes, mas menos, que são as serpentes. O mercado hoje também que está crescendo, o que a gente esquece um pouco, é o mercado de peixes. Peixes também é considerado animal silvestre ou exótico, que a gente já tem atendimento, né? Então a gente consegue fazer atendimento, buscar melhores qualidades de vida para esse animal, e a gente consegue ter muito peixe em pouco espaço, né? Às vezes os peixinhos a gente consegue ter mais em um espaço menorzinho, reduzido. É um outro mercado que está ganhando muito. Então, primeiro aves, depois a gente fala peixes, para depois a gente vir para roedores, mamíferos e depois os répteis. E o que tem que ser levado em consideração aí na hora de escolher um pet como um animal silvestre como pet, né? Acho que primeiro a gente tem que ver o que esse animal precisa de atenção. Se ele é um animalzinho que a gente vai ter que ficar dando muita atenção, se a gente precisa ficar mais próximo dele, se a gente tem tempo de ficar dando essa atenção que ele necessita. A atenção pode ser de manejo, né, alimentação, água, as trocas do seu recinto, a limpeza do recinto e também os cuidados que alguns animais exigem. Hoje a gente tem coelhos com pelos longos, então às vezes exige a gente pentear esse animal, exige um cuidado mais especial, exige um pouco mais de tempo. Alguns outros, por exemplo, as serpentes, a gente não precisa de estar cuidando todos os dias, a gente precisa verificar se o animal está bem, mas a gente não precisa ficar limpando recintos todo dia, não precisa alimentar todos os dias, então é um animalzinho que a gente consegue ter um manejo menor. Então, a gente vê aquilo que a gente quer e a gente vê aquilo que a gente vai ter tempo para cuidar. Eu acho que é o principal de tudo, aquele tempo que a gente tem para se dedicar para eles, né? Então, a gente se adequando a isso, a gente vê que eles estão vivendo muito bem hoje e cada vez mais a gente se apegando mais a eles, né? Eles vão interagindo com a gente também, eles vêm interagindo com a gente, eles são muito dóceis. Alguns vêm, pouquinho da Índia, a gente chega, eles querem gritar a nossa presença, já sabe o nosso cheiro, então eles já vêm próximo da gente, e eles vão entrando na nossa rotina também, e a gente vai se encantando cada vez mais. É o que está acontecendo comigo, né? Nossa, nunca imaginei que eu ia ser dona de animais exóticos, assim, eu como veterinária, é um mundo totalmente novo, e eu tô amando. Ô, Jéssica, e como que a pessoa vai saber se aqueles criatórios eles são realmente legalizados, né? E aonde que as pessoas podem encontrar? E como, né, as pessoas podem encontrar esses criatórios? Para a gente saber, primeiro, eles vão pedir para a gente alguns dados, né? Às vezes nome completo, CPF, endereço, para emissão de nota fiscal. Hoje, a maioria das nossas notas fiscais de algumas prefeituras são notas fiscais eletrônicas, emitidas no próprio site da prefeitura. Então, a pessoa precisa ter um cadastro prévio, uma autorização prévia para emitir aquela nota fiscal, né? Então, precisa de toda uma autorização do IBAMA, do órgão da prefeitura, de vigilância sanitária. São vários órgãos hoje que falam assim, você pode emitir uma nota. Como são vários órgãos que autorizam essa emissão de nota, acaba que a gente vê que é um lugar um pouco mais sério. Aqui em Minas, por exemplo, né, para a gente pode ligar para o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, perguntar qual criatório é legalizado. A gente tem um número também no site do IBAMA do 0800, que você também pode ligar perguntando. E nada que uma pesquisa rápida também na internet, criatório legalizado, a gente consegue ver, mas a maioria deles já divulgam criatório legalizado, manejo autorizado, IBAMA, número tal, então a gente consegue ter essa divulgação até nas mídias sociais hoje desses criatórios legalizados, é só copiar aquele númerozinho, jogar na internet e a gente saber se ele está ativo ou não, né? Porque tem alguns criatórios que tinham licença, hoje não tem mais por algum motivo.
Então, a gente é bom pesquisar um pouquinho se ele ainda continua com o cadastro ativo. Ô, Jéssica, e aquelas pessoas que têm um animal silvestre e elas querem legalizar a posse? Como que elas devem proceder? Difícil. Hoje a gente não tem legalização de posse, é muito difícil, é bem complicado legalizar. Até mesmo para a gente que é da área veterinária, a gente fica a gente pede autorização do IBAMA, normalmente eles autorizam quando é um filhote de espécie de preferência exótica, porque se for uma espécie nossa do Brasil, brasileira, que a gente considera silvestres, e se estiver ameaçada de extinção, sem chance, eles realmente vão pedir para a gente colocar esse animal, reintroduzir esse animal na natureza, ele vai ser encaminhado para um centro de tratamento, de triagem, para depois ser reintroduzido na natureza. A posse hoje, quando a gente pega, é bem difícil. Normalmente a gente consegue para animais mais exóticos que não são daqui e não tem lugar para eles ficarem. Então, é conversar mesmo no IBAMA, mas já adianto que a gente mesmo como veterinário, especialista, o IBAMA conhece a gente, é muito difícil uma pessoa que não tem especialização, não é da área, complica mais ainda. Não é impossível, mas é bem difícil a gente ter essa posse. E outra coisa também, Jéssica, quais que são os riscos aí de se ter um animal silvestre, um animal exótico como pet? Né? Depende da espécie. Depende muito da espécie. Alguns podem dar mordidas, às vezes dói, às vezes corta, né? Hamster às vezes corta, coelho tem os dentes afiados, corta. Serpentes às vezes dão bote. Então, a gente tem algumas espécies mesmo que apresentam, se elas se sentirem ameaçadas ou tiver dor, alguma coisa, alguma alteração, elas podem acabar machucando fisicamente. Algumas outras espécies, igual algumas aves, a maioria delas, né, elas têm algumas doenças que são específicas dela, o que a gente mais conhece, salmonela, né, então a salmonelose é comum da flora bacteriana deles, de alguns répteis, então é que traz alguns transtornos para a gente em questões de saúde. Sempre bom, converse com o veterinário, vai num veterinário especialista, converse com ele, às vezes faça exames no seu animalzinho para ver se ele tem alguma doença. Tem algumas doenças que são doenças deles e que podem transmitir para a gente. Tem algumas doenças que são nossas que a gente pode transmitir para eles. Então, sempre converse com o veterinário, tente alinhar, veja quais que são as doenças específicas do seu animalzinho, que eles podem ter, o que pode te ocasionar. Mas, em geral, é mais que, assim, acidentes mesmo físicos, quando acontece, e quando a gente tem alergia, né? Tipo, as rinites da vida, então as asmas, aí tem alguns animais que a gente fica restringido a ter do que outros, então depende muito do que a pessoa também tem de doença prévia, né? Se tem de alergia a pelo, vai ter que procurar um animal que não tem pelo, né? Então, a gente tem que se adequar ao ambiente e às pessoas que vivem naquele ambiente também. Ô, Jéssica, aquelas pessoas que acham algum animal silvestre ferido por aí, tá? Uhum. Já aconteceu até comigo, né? E eu sempre recorro a você. O que essa pessoa tem que fazer? Como ela vai proceder? Depende da cidade hoje que ela está. Aqui em Belo Horizonte, em grandes centros, a gente tem centros de triagem autorizados pelo IBAMA, que são sustentados pelo governo, e eles são responsáveis por esses animais. Então, todos os animais que são machucados, são resgatados, eles vão primeiro para esses centros de triagem. Dependendo da cidade, às vezes umas cidades menores que não tem isso, algumas clínicas veterinárias, elas têm autorização para isso, eles viram tipo o centro de triagem daquele município, eles podem virar referência para o órgão de governo. Até mesmo quando os órgãos, né, Polícia Ambiental, IBAMA, Resgata, eles podem se tornar uma clínica veterinária referência naquela cidade para o atendimento deles, reabilitação e posterior soltura, se esse animal for da nossa fauna.
mais importante, liga para uma polícia do meio ambiente, procura uma informação. Às vezes, se você mora numa cidade maior, procura um CETAS já, né, um centro de triagem, algum desses órgãos, mas normalmente a polícia ambiental, a polícia militar, eles conseguem já te dar um direcionamento do que fazer ou para quem ligar. Dependendo da espécie, não peguem, tá? Porque é melhor você só ficar observando o animal. Eu até prefiro que você sempre observe o animal, ligue para alguém e continue observando, mas sem chegar próximo, porque a gente não sabe a condição daquele animal e não sabe que doença que eles podem transmitir. Então, a gente tem casos de morcego com raiva, gambá às vezes com raiva, às vezes é uma serpente venenosa, e a gente não sabe, né? Muitas pessoas, a gente não sabe diferenciar o que tem veneno, o que não tem. Então, sempre observe o animal sem pegar nele, liga para alguém para poder receber uma orientação, para depois dessa orientação, às vezes vem uma equipe de resgate, ou você mesmo, eles conseguem te orientar e fala, pega esse animal de alguma forma e leve para algum lugar que eles mesmos já te orientem, tá? Mas, primeiro, não pegue, melhor evitar. A gente tem alguns receios, né? Eles também estão machucados, eles podem morder, então tem muita coisa envolvida. Não pegue, liguem para um órgão da sua cidade, normalmente a polícia do meio ambiente ou polícia militar, eles conseguem te orientar, e depois, ou até mesmo o Corpo de Bombeiros, hoje também está fazendo um trabalho bem bacana sobre resgates, e depois vocês recebem as orientações, a gente consegue dar o manejo correto para esse animal. Se for onça, então, não chega perto, se tranca dentro de casa, né, e vai, e já liga para o bombeiro, pelo amor de Deus, não queira pegar, põe o cachorrinho para dentro de casa, não deixa ele também do lado de fora, se tranca, e aí deixa que eles resolvem, eles sabem o manejo adequado. Tá. Ô, Jéssica, como que faz para denunciar criatórios, né? Ou pessoas que possuem um animal silvestre aí sem autorização? Tem como? Tem, hoje em dia a gente liga mais para a polícia militar ou polícia civil, dependendo da cidade, tem já delegacias específicas para animais, então aqui em Belo Horizonte a gente já tem uma primeira delegacia específica de animais, pode ligar para eles. Existe a denúncia anônima, pode ser por site também, no site do IBAMA, denunciando alguém, algum criatório que você tenha, que eles vão lá fiscalizar para ter certeza que aquele animal não é legalizado, que aquele criatório não pode receber, né? Ou até mesmo hoje a gente fala muito de maus tratos, o animal não está sendo bem cuidado, então a gente também pode denunciar dessa forma. Ou no site dos órgãos fiscalizadores, ou nos telefones. Hoje também a gente pode fazer denúncia anônima, se não me engano, é o telefone 181 da polícia também, a gente pode fazer denúncia anônima lá também. E, Jéssica, para finalizar aqui agora, né? Qual que é a sua opinião aí, tá? Sobre ter um animal exótico, silvestre como pet? O que você acha? Eu, na área, sou suspeita, porque eu adoro eles, eu amo de paixão, mas tem muita gente que tem gostos peculiares, né? A gente tem gostos diferentes do comum. Então, se a gente gosta, a gente quer ter e a gente procura saber, eu acredito que todos os meus colegas, a gente é super aberta a conversar, até mesmo orientar, antes mesmo de você ter o animal, para a gente conversar do que ele tem, qual que é a necessidade, que precisa. Então, a gente sempre está aberto para tirar todas essas dúvidas. E aí você vê que realmente, às vezes, é possível ter, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu queria ter uma arara, mas não, elas sempre estão lindas na natureza, e queria ter uma em casa. A gente tem criatórios, tem lugares que a gente tem os treinamentos, faz voo livre, o animal não fica preso, então não tem mais essa questão de ficar totalmente preso, a gente tem treinamentos. Realmente, se você tem um gosto peculiar, quer um animal muito diferente, sempre gostou de coelhos, sempre gostou de aves, sempre gostou de serpente, quer ter uma, procura as informações para ver se vocês
tem condições realmente de ter um animal. Alguns vivem muitos anos com a gente, então como que esse animal vai ficar a vida toda, né? Tem uns que vivem uma média de 50 anos, 70 anos, outros têm uma vida curtinha, de 1 ano, 2 anos. Então, a gente também vê essa questão de quanto tempo de média eles vivem, quais cuidados maiores eles exigem, qual que é a frequência que a gente tem que levar no veterinário, o que, que eu preciso saber para saber se o animal está bem, se ele precisa ir fazer uma procura. Mas, no geral, é você querer uma espécie diferente, pesquisar sobre essa espécie, e aí conversa com o veterinário, que eles são super tranquilos e acessíveis, e aí você vê e decide posteriormente a sua compra, a sua aquisição. Porque você teve e ele vai viver muito tempo com você e vai viver provavelmente para o resto da vida dele, né? Então, dependendo da idade deles, eles sempre vivem com a gente, eles sempre demonstram muito amor, muito afeto, muito carinho. Cresce cada vez mais, eles conseguem conviver com cães e gatos hoje com uma frequência maior, eles estão vindo também associando essas criações. E tem gente que não quer, só quer só os animaizinhos. É difícil parar no um só, né? A gente fala que vem um, chegou um coelho, eu vou ter 2, 3, que eu adorei a espécie. Eu quero ter um peixinho, aí daqui a pouco você estava num aquário pequenininho de um peixinho, você já está num aquário de 100 litros, com um monte de peixe. É difícil parar num só, né? A gente vê essa realidade muito grande, pelo menos na área de silvestres, eu vejo que não tem um tutor que tem um só. É sempre um tutor que tem um e vai já comprar o outro, já vai ter um outro, ou é um tutor que já tem vários desses animais. Então, eles gostam muito, sempre defendem a criação desses animais diferentes, se surpreendem com eles, né? Então, eu acho que a surpresa que eles têm também quando eles têm essa espécie diferente, que eles imaginavam ser uma coisa, quando chegam em casa eles tratam completamente diferente, se apaixonam cada vez mais, aí começa a falar com todo mundo, indica para todo mundo, e aí cria esse ciclo meio vicioso que a gente chama. Agora, eu acho que eu aí como veterinário, como recém-tutor aí de animais silvestres, né? Eu tenho um coelho, eu tenho 2 patos e tenho 4 galinhas, tá? Eu acho assim que a maioria das pessoas sempre compara com cachorro, né? E só que cada um tem que saber que cada animal tem a sua natureza, né? O coelho, ele muitas vezes ele não vai ser igual ao cachorro, assim como não vai ser o gato não vai ser igual ao cachorro. Então cada um tem que respeitar, né? E saber da individualidade de cada um deles, né? Então assim, o gato não aproxima de mim igual o cachorro faz, né? Mas o gato é gato, o cachorro é cachorro. Ele tem a forma de demonstrar o amor dele, né? O carinho dele, assim como o coelho, assim como a galinha, assim como o pato, né? Então é isso, né, Jéssica? Eles demonstram muito e também é individual. Você tem 3 galinhas, 4 galinhas, 10 galinhas, cada uma elas demonstram afeto diferente. A gente nunca tem não é padrão da espécie. Então tem umas que são mais próximas, umas são mais arredias, da mesma forma de todas as espécies, até mesmo cão e gato. A gente tem 3 cães com personalidades diferentes. Mesma coisa. A gente tem uma espécie igual, mas às vezes personalidades diferentes e jeitos diferentes que eles têm. Então é cada um da sua maneira. Ô Jéssica, então, adorei, tá? Eu acho que são informações riquíssimas aí, né? Uma área relativamente nova, né? Assim, que poucas pessoas têm conhecimento e poucos veterinários também, né? E é isso aí, muito obrigada mais uma vez pela participação, tá?
Sou imensamente grata por ter aceito de novo esse convite e ter trazido aí tantas informações de qualidade para todo mundo, tá? Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like no canal, seu comentário. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marina Pellegrino. Eu sou médica veterinária e criadora do canal A Veterinária Explica. E no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito legal, que é sobre animais silvestres, tá? E para falar desse assunto, eu convidei uma amiga super especial, super competente e especialista nesse assunto,